Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura diária, sem perder nenhum tempo, nenhum momento, para que nós sejamos edificados na palavra do Senhor. Como nós somos privilegiados de termos a palavra de Deus e podemos usá-la todos os dias. E esse é o objetivo, esse é o propósito pelo qual nós fomos criados, para conhecer o nosso Senhor. Então, estou aqui no Piauí, Belém do Piauí. O pessoal está se preparando ali na cancha, ali com som. Nós tivemos a oportunidade de acabar de voltar de uma comunidade de surdos. E eu fui lá levar os cartões do céu, que é um cartão micro SD, que é instalado no celular do sertanejo. Principalmente esse daqui especial era dos surdos. E cara, que experiência, eu digo assim, chorei. Foi ali em Várzea Queimada, uma concentração de surdos naquele local. E eu recebi o meu sinal do meu nome, que eles olharam pela minha característica. Então eu digo que esse é o meu sinal, para me identificar nos surdos, quando eu falo a respeito de mim. E nossa, emocionante. Chorei umas 2 vezes ali de derramar, porque Deus quer alcançar a vida deles também. Então aqui direto do Piauí eu quero chamar vocês, desafiar vocês a ler a palavra de Deus, se encher dela, para que ela nos transforme e que realmente você seja inspirado para propagar esse evangelho para as nações. Também, quem sabe, um dia você estar aqui em um dos impactos da Missão Livres, e talvez a gente se encontre aqui, você que nos acompanha pelo YouTube, tá bom? Então, bora para a nossa leitura. Espero que eles não atrapalhem. Muito bem. Quero me ater aqui porque eu tenho um tempinho, os tempos são curtos aqui para nós, então é bem intenso. Então eu quero convidar você, em todo momento, esse é o desafio de eu ter aqui, mesmo no Impacto Livre, também ter a oportunidade de ler a palavra de Deus com vocês. Então abra lá, você sabe que aqui embaixo tem todas as referências se você quiser usar a tua Bíblia, beleza? Então vai lá, 2 Crônicas 32, 1, 33, 13. Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes de águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo rio, pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça, junto ao portão da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, quando Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, e ele enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que você confia, vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada? Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo:
O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo a Judá e Jerusalém: diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas somente ele devem queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem que o incitem assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem o reino algum foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Está confrontando a Deus. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto em hebraico ao povo de Jerusalém, que estavam sob as muralhas, para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Falaram de Deus de Jerusalém como falaram dos deuses dos povos da terra, que são obras de mãos de homens. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria, e esse, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, e os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém nas mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. Eles deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado à vista de todas as nações. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele sobre Judá e Jerusalém. Porém Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração, e ele e os moradores de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ezequias teve riqueza e glória em grande abundância, construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para colheitas de cereais, de vinho e de azeite, estrebarias para todas as espécies de animais, currais para os rebanhos. Edificou cidades e teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra, mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, está tudo escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro da história dos reis de Judá e Israel. Ezequias morreu, foi sepultado na subida para o túmulo dos filhos de Davi. Todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações
que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares a Baalins, fez postes da deusa Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria e tratava com médiuns e feiticeiros. Tudo. Ele resolveu engatar em tudo. Fazia continuadamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura de ídolos que tinha feito na casa de Deus, a respeito do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhe tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Moisés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria, a Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante de Deus e de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Gente, às vezes a gente passa por algumas coisas que a gente nem imagina. Romanos 15, 22, 16, 7. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, diz Paulo. Mas agora não tenho mais campo de atividade nessas regiões e, desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado com pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com seus bens materiais. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhe consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí, e bem sei que ao visitá-lo irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. O Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo que de vocês vier e precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isso lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se une na
casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. E assim ele foi se fortalecendo, né, e agradecendo por tudo. É muito bom a gente ver alguns irmãos servindo, que nem nós estávamos lá. Eu estava com os cartões e eu tinha a convicção de que eu iria entregar cartões para surdos. E estávamos lá e eu agradeci tanto esse povo, né, pessoas até mais jovens que têm a alegria de servir num período que eu não estava na igreja. E eles têm essa bênção de estar aí caminhando com o Senhor e fazendo a obra aqui em Belém do Piauí. Beleza? Vamos lá então. Salmo 25, 16, 22. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e têm por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me perseverem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. E Provérbios 20, 16, 18. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. E terminamos a nossa leitura de 214. Cara, que alegria é estar aqui compartilhando o amor de Deus nessa região. Que você se sinta inspirado, que você esteja junto conosco, que você possa vir no meu stories, acompanhar aquilo que já passou, porque tem um delay. Eu gravei antecipado, então estou gravando mais para frente, mas aqueles que já estavam acompanhando, vão lá, assistam o período que nós passamos aqui em Belém do Piauí. Cara, foi maravilhoso. E olha, se você tiver a oportunidade, vá para essa missão. É fantástico. Deus abençoe vocês e eu espero vocês para a nossa leitura de amanhã.